Olá, tudo bem? Hoje, aqui no Liberal na Escola, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que muitos professores, aí é a realidade desses professores, que possam estar vivenciando e que é de extrema importância, nós estamos mencionando e discutindo aqui também, criando esse ambiente de debate acerca desse tema que seria como estimular os alunos em sala de aula, principalmente no atual período que nós estamos vivendo, certo? Eu sou o professor Jefferson Pina e esse aqui é o Liberal na Escola. Para a gente poder fazer esse debate, ter essa conversa acerca de como estimular o aluno, a gente vai estar alencando aqui uns temas que são importantes para a gente poder fazer essa discussão, certo? Um tema que é muito importante, aí a gente já começa até com uma certa reflexão acerca dessa temática, seria que nós estamos vivendo esse período de pandemia, da Covid-19, e desde então, quando começou a pandemia, aí os lockdowns, isolamento social, desde então nós já não somos mais os mesmos. Nós não somos os mesmos que nós fomos mês passados, o aluno não é mais o mesmo do ano passado e assim também por diante. E com certeza estamos diferentes também de ontem. Estamos passando por tempos difíceis que trazem grandes desafios, mas ao mesmo tempo também, através da transformação em pessoas melhores, conseguimos estar sanando aí, vencendo esses desafios. Assim, nós estamos pessoas mais preparadas e principalmente também pessoas mais empáticas acerca de tudo isso que vem ocorrendo, capazes aí de colocar no lugar de outra pessoa e também de sensibilizar com a dor do outro. Então, uma reflexão que ela mostra muito o contexto, esse atual período que nós estamos vivendo. E a partir de então, a gente sempre se depara na educação com algumas questões. Então, como que eu posso encarar esses novos desafios diante de uma realidade em constante mudança? Porque hoje você tem aqui determinadas medidas, mas amanhã essas medidas podem mudar. Então, hoje você sabe certa coisa sobre determinado assunto, principalmente relacionado às bandeiras epidemiológicas, mas amanhã pode mudar. Então, como é que o professor pode estar aí se adaptando a essas mudanças, fazendo também com que o aluno não se afaste do ambiente pedagógico, do ambiente de sala de aula, que inclusive também passou por mudanças. A sala de aula não é mais a mesma, então a gente precisa estar trabalhando em cima desses conceitos, em cima dessas transformações, fazendo com que o aluno venha cada vez mais próximo da gente. E assim também como despertar o interesse desse aluno, certo? Então, quando a gente para pensar o que mudou desde então, o que mudou? Mudou muita coisa. A escola mudou, a sala de aula mudou, o aluno mudou, o professor mudou e a relação ensino-aprendizagem também mudou. A escola, ela deixou de ser aquele espaço físico ali onde tem aquela interação máxima do aluno, professor, com outros colegas. A sala de aula, muitas vezes, não é mais aquela sala de 4 paredes, muitas vezes ela vai ser a sala onde vai ter a residência ali do aluno. O aluno mudou também o formato, como que esse aluno está ali aprendendo. As mudanças também que ocorrem dentro ali do seio familiar daquele aluno. O professor também precisou ser adaptado, ser mais adepto às mudanças que foram ocorrendo, assim também como a relação de ensino-aprendizado que precisou ser aí mais fortificada, que precisou ser também adaptada para poder trazer e manter esse aluno dentro de sala de aula, certo? Então a gente vai começar falando dessas relações, principalmente aqui da escola. A escola, ela, antes da pandemia, era um espaço físico de acolhimento. Então, o aluno ia ali naquele determinado horário estipulado e ia para a escola. Era na escola onde ele tinha aquele acolhimento, onde ele passava aí determinado período do seu dia dentro daquela escola, onde ele tinha ali uma infraestrutura que acolhia aquele aluno,
uma infraestrutura ali, com bibliotecas, com quadras, com cantina, onde você tinha ali o refeitório também, e isso fazia ali um ambiente de acolhimento. Você tinha uma equipe multidisciplinar também que fazia o acolhimento daquele aluno, e ele também tinha a interação tanto com o professor, tanto também com outros alunos. Então, a figura da escola, né, o aluno já sabia, determinado período de tal hora a tal hora, ele devia ir na escola, que ele iria interagir com outras pessoas, que ele iria estar ali brincando também com outros alunos. Então, tudo isso era importante. Aí, e essa figura da escola foi uma das figuras que foram uma das mais prejudicadas também no processo pedagógico, pois ela acabou, devido às medidas restritivas, se ausentando momentaneamente, certo? Já a sala de aula é o espaço físico e não físico também, porque nem toda sala de aula você precisa ali ter um espaço físico, você pode ministrar uma aula em um campo, você pode ministrar aula também em um laboratório aberto. Então, a sala de aula era o espaço físico que era apropriado para o aluno. E desde quando você veio a pandemia, esse espaço físico ele foi modificado. Muitas vezes, a sala de aula que esse aluno tinha era o seu ambiente onde estava ali a sua casa, né? Mas será que essa casa, onde ele estava naquele momento assistindo às aulas ou acompanhando de forma remota, será que ela tinha toda a infraestrutura, aquele acolhimento, aquele preparo para o aluno? Será que essa casa, ela tinha ali, ela conseguia prender a atenção daquele aluno ou ela desviava a atenção daquele aluno? Então, como foi que ficou relacionado essa questão, né, do espaço físico juntamente com o processo de aprendizado? Porque na escola você tinha um ambiente adequado a você aprender aquele aluno, a aumentar o foco dele, a estimular o raciocínio, a concentração que aquele aluno tinha. Então, como é que ficou após isso, certo? Além também do que a sala de aula, ela constitui o berço das interações. Você tinha as interações com colegas de classe, né? E hoje em dia, já os professores, vocês sempre têm o conhecimento, então lembram de algum aluno, algum colega seu de classe, ali das antigas, do passado do ensino fundamental, do ensino médio, pois é na classe onde você vai ter uma maior interação, onde seria o berço das interações, tanto com colegas de classe, tá, com grupos de estudo, ou também onde você tinha um contato direto com o professor. Então, eu sabia que às vezes eu não poderia encontrar aquele professor todo dia durante a semana, ou então que eu não encontraria ele ali, eu não sabia onde ele está, mas eu sabia que naquele horário da disciplina dele eu encontraria o professor. E naquele horário, no horário da disciplina dele, no dia dele, eu estaria encontrando o professor e eu estaria tendo essa interação com ele, podendo tirar dúvidas, podendo então ali perguntar qualquer tema relacionado à disciplina e também fazendo uma interação maior com esse professor. Então, como foi que ficou afetado essa relação tanto da escola quanto também da sala de aula? O espaço físico ele foi primeiro impactado, né? Tanto a sala de aula, ali naquele ambiente físico, quanto também ali a escola. Então, as interações precisaram ser, naquele momento, interrompidas devido ao distanciamento social, né? Então, esse aluno teve que começar a ter um espaço físico em casa. Mas nós sabemos que, muitas vezes, não é a realidade que nós conseguimos presenciar dos nossos alunos, principalmente daqueles que estão em escola pública. Você não tem um ambiente ali adequado, um ambiente onde prive ali ele, tá, de distrações, aquele ambiente onde ele possa ali estar concentrado, onde ele possa estar focado. Muitas vezes esse aluno também ali não tem, ele não tem um ambiente apropriado, não tem uma concentração apropriada, acaba então por faltar um pouco de foco, ele fica como ele ficou mais distante dos colegas de classe, mais distante do professor, mais distante da figura da escola, da equipe multidisciplinar, ele pode também, esse aluno, perder um pouco de foco, perder também a disciplina que ele tinha quando estava no período presencial,
certo? A estrutura também, né? Esse aluno, muitas vezes, principalmente os alunos de escola pública, não tem ali as condições adequadas, não tinham celulares, não tinham computadores, não tinham notebooks, que pudesse fazer, então, com que esse ensino fosse ainda perpetuado, mesmo em tempos de crise. Então, tudo isso constituía também aí um grande desafio, certo? Outros alunos que iam também, viam ali na escola, né, a questão da merenda, da alimentação, como um ponto importante, também se viu prejudicados, né? A gente sabe que ninguém de barriga vazia consegue aprender. Então, a escola muitas vezes também servia como um berço para aquele aluno, servia também como uma fonte aí onde aquele aluno pudesse se alimentar naquele momento, onde ele pudesse ter esse movimento de descanso, esse momento também de lazer, certo? Então, esse foi um dos grandes desafios em relação ao aprendizado, né? Porque como não deixar esse aprendizado parar mediante a todas essas adversidades que foram impostas aí devido à pandemia? Como recuperar o desempenho desse estudante, né, sem também deixar de mão aí o conteúdo programático que esse estudante ele precisava percorrer no seu trajeto aí acadêmico. Isso também mostrou as grandes diferenças sociais que tem dentro da educação. Então, você tem alunos de escola aí, escolas particulares, onde tinha um poder aquisitivo melhor, em relação aos alunos de escolas públicas, onde você teve aí, inclusive, né, a escola pública demorou um pouco mais a se adequar a essa nova realidade. Não porque ela não quis, mas sim devido às condições que eram ali dadas, então, àquele aluno, que ele precisava também de um período para poder se adaptar. Então, justamente assim como os professores precisavam também de um período de adaptação. E esse período de adaptação foi um período importante para poder fazer eu entender a realidade do que aquele aluno estava vivendo. A partir de eu entender a realidade que esse aluno vivia, eu conseguia então propor estratégias a partir daquela realidade. Então, o ambiente virtual, a partir de então, né, ele começou a ser valorizado e, na verdade, ele era como a única ferramenta, muitas vezes, que se tinha de ter essa interação, tá, entre o professor, né, e o aluno. Então, foi através do ambiente virtual. Então, se deixou ali de ter aquele quadro branco, se deixou de ter ali o professor com aquela figura com o piloto escrevendo, e sim passou o professor ter ali ele na tela do computador explicando sobre determinado assunto, explicando sobre determinada disciplina. Outro ponto também começou a ser explorado a partir de então foi a grande quantidade de atividades extra-classe ou extracurricular, onde o professor ali ele mandava aquele aluno ali atividades e depois de um tempo ele pegava aquela atividade com o aluno para poder fazer, para poder corrigir também. Isso funcionou muito, né, com aqueles alunos onde não tinham acesso ali à internet, onde não tinham acesso a computadores, onde não tinha acesso a celulares diretamente. Então se mandava ali atividade e a partir dessas atividades que o responsável pegava, ele conseguia então fazer dentro da sua própria residência. E o aluno, né? O aluno, como é que foi esse processo de desenvolvimento e também de impacto dentro do aluno? O aluno, sem sombra de dúvida, também, assim também como o professor, foi um grande impactado com toda essa nova vivência, né, que foi imposta ali. Então, esse impacto que surgiu durante aí, que começou a ser relacionado com o aluno, ele está relacionado a diversos aspectos aí, onde você tem uma complexidade muito grande. É a união dedicada aí dessas complexidades, então você vai ter aí relações cada vez mais singulares. Então, hoje em dia, quando se pegar um aluno para poder se fazer a avaliação daquele aluno, é importante também fazer a avaliação de tudo que cerca ali o ambiente educacional daquele aluno. O aluno, ele passou, né, por aspectos educacionais distintos, dos quais ele estava habituado. Então, isso por si só é um momento onde deve ser feita a reflexão de como aquele aluno está aprendendo, qual o ritmo de aprendizado que esse aluno tem, né? Qual é a melhor maneira desse aluno estar aprendendo. Será que faltou ali uma falta de concentração, domínio, foco? Ou não foi estar entendendo
o conteúdo que estava sendo ministrado. Então, é importante o processo pedagógico a ser questionado, a ser verificado, né, o porquê que aquele aluno não está conseguindo, naquele momento, assimilar o conteúdo da disciplina. Aspectos emocionais também. Né? Criança gosta de brincar, gosta de correr, gosta de se divertir e principalmente com outras crianças também. Então, você tinha aquela figura da escola, onde um ambiente de aprendizado e também um momento que cada momento oportuno da escola você tinha um movimento também de brincadeira, de descontração. Esse momento ele foi interrompido. Né? Então, como é que ficou emocional essa criança? Quais são as dificuldades que aquela família muitas vezes está passando? Então, é algo que deve ser também, que deve ser levado em consideração e saber se isso está afetando diretamente aquele aluno ou não. Esse aspecto emocional. Como é que está o aluno após esse distanciamento social? Como é que está o aluno após todas essas dificuldades que a família passou? Como é que está o emocional dele? A família continua aquele núcleo familiar que ele possa ainda, que ele está podendo contar? Como é que está o auxílio do pai, da mãe, então, do irmão, caso tenha? Então, tudo isso é importante também relacionar. Muitos alunos também passaram por processos de doença, processos patológicos, ficaram doentes. Alguns alunos adquiriram ansiedade, outros depressão. Isso na infância e também adolescência, principalmente. Né? Além também de que você passa ali por alguns traumas que aquele aluno pode ter passado, perdido algum ente querido, perdido algum familiar. Foi um momento de muitas perdas. Então, essa perda abala também o psicológico do alunado, abala também a forma como esse alunado vai ter em relação ali aos novos aprendizados, aos novos conteúdos, aos novos conhecimentos que esse aluno vai ter a partir de então. Outro grande impacto também que foi observado foi o impacto estrutural, que aquele aluno não tinha o ambiente estrutural, a infraestrutura mais adequada ao ambiente de ensino. Mesmo aquele aluno ali que tinha aquele poder aquisitivo bom, ele também já sentiu esse impacto. Agora imagina aquele aluno que não tinha um poder aquisitivo tão bom assim. Então, para você ver, as grandes diferenças sociais aí também foram grandes diferenças educacionais, onde aquele aluno começou a ter déficit de atenção, a sua concentração ser diminuída também devido à infraestrutura não ser mais adequada naquele momento. E até passar pelo processo de adaptação demorou um pouco. Então, é algo que está sempre sendo levado em consideração também, além do aspecto alimentacional. A gente sabe que muitos alunos, eles dependiam ali, eles muitas vezes tinham alguma merenda escolar como primeira refeição do dia. E como é que ficou a questão da fome durante a pandemia? Sabendo também que a fome, a gente não pode relacionar a educação como apenas aquilo, sentar na cadeira e olhar o professor explicar e aprender. Tem todo um contexto por trás disso, e esse contexto precisa ser também explorado, precisa ser também verificado. E a fome, quando você tem um aluno com fome, você sabe que não vai ter como esse aluno aprender de forma perfeita, devido que a fome é um grande também flagelo da educação pública, certo? Então, os danos que se tem a partir da pandemia, eles ainda não foram totalmente mensurados, até porque nós estamos na pandemia. Então, é algo que a gente precisa estar pensando, né, quanto educador, de fazer aí em ferramentas, fazer estratégias que possam trazer esse alunado, que possam estimular seu pensamento, que possam estar estimulando também aí o seu caráter crítico, mesmo nesse período de pandemia. Gradualmente, alguns alunos, né, assim também alguns familiares, sentiram a necessidade de educação. Então, viram o quanto ela é importante, quanto ela é precisa, quanto aquele aluno também precisava e precisa destinar um tempo na educação. Quanto ele precisa ter tirado um tempo ali dos seus afazeres cotidianos e destinar à educação. E viram o quanto ela é importante a partir aí dessas observações, e ela foi de modo gradual que foi ocorrendo. E também ver que cada aluno é um agente singular. Então, o aluno X, né, a Maria, que ele é diferente do João, que tem infraestruturas diferentes, que
tem aspectos educacionais, cognitivos, pedagógicos distintos. Que a Maria passou por perda de um ente querido e o João não passou. Que tem também aspectos alimentacionais, estruturais distintos. Então, são dois organismos que, embora possam comungar a mesma turma, eles estão em realidades distintas. Então, são dois organismos singulares que a gente precisa estar verificando a real necessidade e o acompanhamento de cada um. E aí entra um papel muito importante, né, que é o papel do professor. Né? Como é que o professor, que também passou por grandes impactos, como é que ele pode estar auxiliando nestes quesitos? Né, o professor, ele também passou por um grande período aí de grandes transformações, de grandes mudanças. Muitas vezes foi um profissional que passou também por processos emocionais diferentes, que está relacionado ali à vida pessoal ou seio familiar daquele professor. Grandes professores também, grande quantidade, constituíam grupos de riscos e grandes professores também aí acabaram por vir a falecer durante a pandemia e que também mudou todo o comportamento que aquele aluno também tinha. E também questões estruturais. Será que os professores estavam todos ali adaptados àquela nova realidade? Será que esses professores estavam ali adeptos, sabiam manusear essas ferramentas, o ambiente virtual? Então, tudo isso também constitui como um grande desafio aos educadores. Todos esses processos, todas essas questões também que tanto eles tinham no seu ambiente familiar, quanto também no seu ambiente profissional. Haja vista que estava já mesclando o ambiente profissional e o ambiente profissional aí devido ao home office, então tem um ambiente mais adequado, uma infraestrutura boa para aí a manutenção das suas aulas. E mesmo com todos esses processos ocorrendo aí com o professor, este teve um papel muito importante e ainda tem esse papel. Ele muitas vezes serviu como um filtro, né? Então o professor ele poderia estar passando por N problemas, mas ele chegava diante daquela câmera, ele chegava diante ali daquele ambiente de ensino e ele se mostrava ali como um forte. Podia chegar a qualquer aluno, qualquer criança, ali que o professor ele pegava e falava, não, eu estou aqui como professor, aqui aqui é meu profissional, eu também sou humano e aqui eu vou fazer o filtro. Então ele acabava por filtrar muitas vezes há muitos problemas. Aí o professor se tornou aquele professor amigo, onde chegava ali o aluno, falava, professor, ocorreu isso, isso e isso. Aqui então o professor acolhia aquele aluno, muitas vezes filtrava aquele problema que aquele aluno tinha, sem se preocupar com o seu próprio problema. Tá? Então foi algo que a gente viu muito ocorrendo dentro desse período de pandemia, tá? E ainda ocorre dentro desse período também. A relação de escuta desse profissional, desse profissional, se tornou também um professor amigo, sendo escutando aí vários alunos, algo que se já tinha anteriormente, foi ainda mais valorizado, ainda mais também utilizado dentro do âmbito educacional. O professor precisou também se adequar, né, ficar mais adepto a essa nova realidade, aí com uma constante atualização. Muitas vezes foi um professor youtuber, foi um professor que tinha que produzir conteúdos digitais, conteúdos virtuais, para que esse aluno ele pudesse ser cada vez mais enganjado dentro dessa realidade que estamos todos passando atualmente. Então também deixou aí e fez com que os professores se tornassem mais adeptos a essa realidade. E a questão do ensino e aprendizado, como foi que ela ficou? Né? Então, uma relação que até agora está passando por constantes mudanças, a relação do ensino e aprendizado. A gente ainda vive um período de incertezas. Então, o que a gente sabe hoje acerca de critérios epidemiológicos, daqui a uma semana ele pode mudar. Você pode ter uma variante X, semana que vem você pode ter uma variante Y. Então, vai mudar também aí critérios epidemiológicos. Então, é algo que o ensino e aprendizagem, ele precisa ainda estar, e ele ainda está passando por constantes mudanças, constantes transformações, que precisam estar sempre visando um único sentido, a educação. Então, independente da transformação que ele vai estar ocorrendo durante esse período, ele precisa visar
a educação. Tendo a educação como objeto norteador, então ele consegue, então, a partir daí, transpor qualquer outro tipo de barreira a partir da realidade que se está vivendo. Né? E esse momento algum, esta relação ela pode ser esquecida, né, de ensino e aprendizagem. Eu sempre mostrando ferramentas através ali que possam valorizar o ensino e aprendizado dentro da sala de aula. E a relação ensino-aprendizagem, ela sempre está sendo reformulada de acordo com cada necessidade. Então, pode ser a necessidade de aluno X, aqui que pode ser que possa precisar de ter uma atenção mais especial em relação aos alunos Y. Então, é uma realidade que eu preciso estar atento, que eu não posso fechar os olhos com essa realidade, quanto também ali, quanto contexto social que aquele aluno ele vive. Então, preciso sempre ter isso em noção, preciso sempre estar isso também em mente e adepto a esta reformulação do ensino-aprendizagem. E através destas reformulações, nós podemos aqui também sugerir, nós podemos estar adeptos aí a novas ferramentas. Muitas ferramentas já se utilizavam, a gente precisa hoje em dia ainda mais buscar aquele aluno, principalmente aquele aluno que está desmotivado, que perdeu a concentração, que tem um foco um pouco prejudicado, que não tem uma infraestrutura boa para seu ambiente educacional dentro de casa. A gente precisa resgatar esse aluno, a gente precisa buscar ele, a gente precisa fazer com que o conhecimento chegue até ele. Né? O principal foco aí, né, dos educadores é fazer transferência desse conhecimento através da educação. Então, se você não consegue, se não está ocorrendo essa transferência desse conhecimento, então a gente precisa ver novas ferramentas, novas estratégias para poder visar essa transferência de conhecimento, para poder fazer com que ocorra aí essa troca, esse diálogo aí da educação. Né? Lembrando que a educação não é algo unilateral, onde o professor ele passa apenas alunos, é algo bilateral. Tá? Você vai ter tanto o aluno ensinando quanto para o professor, quanto o professor também ensinando para o aluno também. Então, é algo muito característico e muito bonito de se ver dentro da educação. Certo? Então, agora, bora ver algumas ferramentas que nós possam auxiliar aí o professor na tomada aí de decisões, também na utilização de estratégias que possam trazer esse aluno de volta aí ao ambiente de sala de aula, que possa retornar aí a sua concentração, que possa retornar também ali seu interesse pelo estudo. Bora ver então. Uma importante ferramenta que a gente trabalha dentro do processo pedagógico, né, são as atualidades. Então vejam só, tudo que a gente está passando por grandes períodos, né, e esses períodos têm fundamentação histórica, você tem uma fundamentação artística, você pode ter uma fundamentação científica, natural. Então é importante que o professor pegue estes fatos que ocorrem na atualidade e traga para a sala de aula. Isso por quê? Porque o aluno ele vai conseguir fazer uma discussão desses assuntos atuais. Ele vai conseguir saber que aquilo que está ocorrendo na comunidade dele, que aquilo que está ocorrendo no estado dele, que aquilo que está ocorrendo no país dele, ele é também capaz de discutir. Que ele está inserido naquele ambiente. E que esse ambiente ele pode ser também aí que ele possa fazer a discussão, que ele possa estar intervindo, que ele possa estar levantando questionamentos acerca desse padrão. Então, isso é muito importante, né, para o aluno fazer esse tipo de intervenção dentro dos assuntos da atualidade. Além do que, ele também mostra e insere esse aluno no contexto que está presente ali, seja aí em qualquer âmbito também, e mostra exemplos práticos do que está ocorrendo. Então, um exemplo que a gente pode estar dando aqui, a pandemia, né? A própria pandemia, que se é algo muito falado, ele precisa ser discutido também. Dá para fazer a discussão por professores de história, professores de arte, professores de geografia, professores de ciências, dentre outros também. A questão também da fake news, que pode ser que é um assunto muito atual e precisa ser combatido, também precisa ser
levado com um critério científico, questões das vacinas e também desmatamento ambiental. São assuntos muito atuais que precisam e devem ser levados para a sala de aula. E isso, além de mostrar o aluno ali como ele agente participativo, forma também o aluno como cidadão. Aquele conhecimento que é passado ao aluno, ele não deve ficar apenas ali do caderno, ou o aluno ali ficar apenas com aquele conhecimento, chegou em casa e esqueceu, ou então depois da aula acabou e esqueceu. Não, ele deve formar esse aluno. Ele deve ser, então, um cidadão crítico, pensante, questionador, que possa também aí propor ideias e soluções para cada problema ambiental, cada problema que ocorra também em seu determinado estado ou região. Então, a atualidade se torna uma importante ferramenta nessa estratégia educacional. Outra questão também é que nós temos a contextualização. Tá? A contextualização, você consegue fazer uso de fenômenos regionais, você tem a valorização e interpretação também de uma cultura a partir dessas ferramentas e também utiliza o senso crítico. Nossa região, temos aqui o fenômeno da pororoca, então identificar o porquê ocorre esse fenômeno, de quando ocorre e também qual a importância que ele tem, está dentro do nosso contexto. Está dentro do contexto amazônico, é importante ser mencionado, levado ali para o aluno, mostrado a ele. Acho que é importante a importância também de frutos regionais, de plantas regionais, temos a andiroba, a copaíba também, que são grandes vegetais importantes na confecção aí, até de produtos que têm atividade terapêutica, certo? A arte marajoara, qual a importância dela, com fundamentação histórica, o que aqueles símbolos eles querem estar passando ali, o que eles queriam demonstrar naquela época e também ali a contaminação, né, de rios, lagos e, por consequentemente, a morte de alguns peixes ou também de animais que dependiam desse ambiente aquático. Então, é uma contextualização que leva ali aquele aluno um momento de reflexão. Ele se insere naquele contexto e a partir dessa inserção que ele vai ter, ele vai conseguir então já aí analisar, vai conseguir desenvolver, aí vai conseguir também propor, e isso é muito importante para o aluno que ele se torna cada vez mais participativo, assim também como ocorreu com assuntos que envolvam a atualidade. Outra importante ferramenta, né, você tem a experimentação. A experimentação, você une a teoria com a prática, faz a interpretação de fenômenos, deixa a aula mais dinâmica. Então você sai muitas vezes daquele conceito abstrato da física e você joga então ali através de uma experimentação. Consegue então desenvolver e observar, trabalhar habilidades manuais, cognitivas daquele aluno também, abordando diversos assuntos em diversas áreas do conhecimento também, que é uma importante ferramenta, certo? Mas eu não consigo fazer devido a uma infraestrutura baixa que eu tenho na minha escola, não tem uma infraestrutura boa. Então, mas você consegue fazer experimentos de baixo custo ou muitas vezes também esse aluno consegue fazer experimento dentro da própria casa. Alguns professores atualmente até passam ali o experimento para o aluno e esse aluno consegue até desenvolver esse experimento dentro do seu próprio ambiente domiciliar. O uso de metodologias ativas também, com trabalho de estudo de caso, trabalho em equipes, projetos e outras intervenções como sala de aula invertida, é uma importante ferramenta que pode ser utilizada dentro da estratégia de trazer o aluno novamente a esse âmbito educacional, onde ele possa sempre estar ali relacionado ao seu contexto, onde ele possa estar relacionado também à realidade que esse aluno está inserido. E é sempre, então, é muito importante estar vendo cada peculiaridade que esse aluno vai apresentar, seja na sua autonomia, seja em trabalhos em grupo, seja no centro de aprendizado que esse aluno vai estar ali também. É importante também a mediação pelo professor e levando essa reflexão acerca desse processo pedagógico. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui para mostrar a vocês seria o uso de oficinas. Então, as oficinas, elas conseguem, além de aliar a teoria e a prática, elas mostram também, deixam o aluno participativo dentro do contexto escolar, através aí de oficinas de ciência, oficinas de ciências humanas, da oficina literária, oficina de jogos lúdicos, educativos,
oficina também de diversos recursos híbridos que possam estar relacionados àquele contexto que o aluno aprendeu, aquela teoria que ele aprendeu e possa relacioná-la diretamente com a prática, né? Então, questões como faça você mesmo em casa são sempre importantes ferramentas que levam aí, que despertam novamente o interesse que esse aluno tem pela aquisição e também pela utilização aí do domínio do raciocínio lógico e cognitivo. Alguns projetos com a comunidade também são importantes, principalmente se aquele aluno ali trabalha em uma região uma região rural, se ele está inserido nesse contexto, é importante que o professor ele adquira ali ferramentas, estratégias que possam inserir esse aluno com a comunidade, relacionados a problemas ambientais, relacionados a problemas de descarte de lixo, seja lixo eletrônico, ali na execução de hortas comunitárias. Então, o aluno ele sempre vai estar visando também essa questão, tá, de projetos e inserir ele diretamente com a comunidade é um importante fator a ser mensurado e a ser destacado também, e o que faz com que esse aluno tenha esse interesse novamente participar do processo educacional. Outra ferramenta que nós podemos destacar aqui seria as visitas. Visitas a empresas, visitas a institutos de pesquisa, a projetos, indústrias, museus, ONGs e também de caráter social. E por que é importante? É que mostra ali se o aluno está levando aquele aluno a uma visita a uma indústria, ele consegue ver onde que aquele experimento, onde que aquele conceito que muitas vezes ele está ali de forma apenas no quadro, ele consegue ser aplicado. Então, como é que ele consegue observar que aquele conceito ali da física pode ser aplicado na fabricação de um refrigerante? Como aquele conceito ali da biologia pode ser aplicado na confecção de um medicamento? Então, são importantes também, uma importante questão que pode ser levada aí a esse aluno, onde ele pode ser cada vez mais aplicado, onde ele possa visualizar na prática a utilização daquele conteúdo que ele está aprendendo em sala de aula. Então, levar aí visitar projetos, visitar institutos de pesquisas, empresas, né? E o professor ele tem esse papel, ele tem essa importância, ele assume esse protagonismo em se fazer intermediário na manutenção e também na execução destes ambientes. Outra ferramenta que se utiliza seria o dentro do ambiente virtual. A gente já está inserido hoje em dia no ambiente virtual, né? Essa nova geração, ela já é uma geração que está crescendo já com tablet, com celular na mão. Então, nada mais oportuno do que pegar essa nova geração e utilizar dentro dentro desse ambiente virtual. Certo? Então, hoje em dia, você tem cerca de vários museus, onde esses museus você vai ter a exposição de obras de arte, museu de história natural, museu de ciências, onde é possível fazer a visita online, é possível fazer ali um percurso, um tour, explorar esse museu dentro de casa. Então, você consegue fazer o professor pegando aquela turma toda, até mesmo de modo remoto, explorando aqueles museus, mostrando cada etapa, como é que funciona, qual o período histórico que está sendo aquele museu, o que é aquela obra de arte, o que aquele artista ele quer passar naquele momento. É importante também para o aluno se mostre interessado e saia, né, do tradicional, que saia daquela rotina que ele tem. Então, isso também mostra uma outra forma mais dinâmica de aprendizado. Então, você hoje em dia tem vários links que você pode estar relacionado com museus, você consegue fazer aí, além também de museus, castelos e outras também obras que possam ser visitadas. Aqui no Brasil, a gente tem aqui um exemplo, tá, da Casa Japão, né, que fica em São Paulo, e também temos o Museu do Louvre na França, que também ele é aberto à visitação virtual. Em relação à visitação em ambientes virtuais, você também tem laboratórios virtuais, né, interativos de ensino de ciências sociais, de ciências também exatas e ciências da Terra. Então, você consegue fazer a visitação desses ambientes a partir, né, do contexto virtual, a partir do ambiente virtual. Esse ambiente o aluno pode fazer sozinho, fazer as suas explorações ali que ele queira mesmo fazer, ou pode fazer a exploração também guiada através aí do professor, né, como figura.
E a gente tem aqui, eu vou depois temos até uns links aqui que pode ser disponibilizado, que você vai ter diversos simuladores que vão estar utilizando aí como ferramenta aí a física, a química, a matemática, a ciência da terra e biologia, né? E essas ferramentas são utilizadas através desses simuladores, que pode ser aí para exemplificar laboratórios que têm uma grande importância, também que levam aí de forma mais dinâmica aí esse novo aprendizado ao aluno, que levam de forma mais contextualizada, que leva de forma também mais descontraída esse conteúdo que o aluno está vendo em sala de aula. Então, hoje em dia, os professores de ciências que queiram utilizar, podem utilizar o uso desses simuladores aí dentro do ambiente virtual de ensino e também diante a esses novos desafios que estamos vivendo na atualidade. Você pode ter também aí alguns jogos educativos, a gente está vivendo um período de muitos jogos eletrônicos, então você pode também desenvolver e também fazer ali a alusão, ou estar indicando, ou passando como atividade complementar também algum jogo educativo, né? Esse jogo educativo é importante também que tenha uma contextualização, que tenha ali uma fundamentação pedagógica, com cada disciplina, com conteúdo, e que possa mostrar aquele aluno, né, a melhor forma dele estar aprendendo, a melhor forma também dele estar desenvolvendo suas habilidades dentro desse ambiente virtual dos jogos eletrônicos educativos. A visita também em espaços, a visita também no universo, você consegue fazer aí a visão do planeta Terra, de outros planetas também, a partir de ambientes virtuais, o que por si só é muito lúdico e também mostra ali, é um bom exemplo de estar mostrando a diversidade que tem dessas ferramentas educacionais. Outra ferramenta também, que é mais agora que voltada, né, aos professores que possam também estar levando, é a questão da escuta. Sempre também está despertando, né, no aluno a questão que nós estamos vivendo um período atípico, que esse período atípico ele requer um pouco mais de empatia, que ele requer um pouco mais de respeito às diferenças, que é um período também que requer aí uma solidariedade. Então, hoje em dia, está trabalhando com a escuta, o professor fazendo aquele filtro, muitas vezes, todos aqueles problemas psicológicos, emocionais, traumas que aquele aluno está passando durante esse período, que não é fácil, então ele pode estar fazendo isso e também estar trabalhando com o aluno essa questão da empatia, solidariedade e também do respeito em sala de aula, né? Então, diante de tudo isto que nós acabamos por ver, é importante mencionar que a pandemia ainda não acabou, que nós, quanto professores, precisamos estar sempre adeptos aí às novas realidades que vão estar sendo impostas durante esse período pandêmico e também sempre avaliar a ferramenta que eu quero utilizar, assim como a classe que eu quero fazer a aplicação dessa ferramenta, a idade, a inclusão e também a especificidade de cada aluno, que é importante também. As condições também epidemiológicas de cada região. Eu não consigo fazer um projeto comunitário, né, com bandeiramento vermelho. Então, para poder fazer um projeto comunitário, preciso ter ali uma quantidade reduzida, eu preciso respeitar ali o uso de máscara, distanciamento social também, para poder fazer a implementação, né? Mas nunca também eu posso ter outras questões, outras ferramentas que possam ser incorporadas dentro dessas condições aí. Fora também as condições operacionais, eu vou precisar disso como infraestrutura ou isso também aqui como outro tipo de infraestrutura dentro da operação de uma dessas ferramentas. Então, eu preciso também ter um subsídio mínimo adequado à execução de qualquer ferramenta dessa. Se eu não tenho, vou procurar uma outra que possa também me satisfazer e possa trazer esses alunos aqui de volta ao âmbito escolar. Trabalhar muito a questão também da interdisciplinaridade, né? Trabalhar ali ciência com física, a ciência com filosofia, a ciência com história, é sempre importante, estimula também o raciocínio crítico e lógico do aluno e também ele consegue ter uma visão mais ampla, né, do que é a sociedade, que a sociedade também não é apenas o raciocínio lógico matemático
e também ali o raciocínio ali antropológico. E sim, ele consegue também ter uma visão mais dinamizada de tudo que envolve, em todo o contexto que ele está inserido naquele momento. E, através disso, fazer também, importante, fazer uma avaliação multidisciplinar de toda a equipe ali da escola, para fazer a avaliação daquele aluno, ou então daquela atividade que o professor quer implementar. Então, isso é importante também estar trabalhando com toda uma equipe, com todo o aparato multidisciplinar. Isso tudo, acredito que visa, principalmente, resgatar ali aquele aluno, principalmente aquele aluno que está ali mais afastado, que ainda não conseguiu retornar por N motivos. Sim, a escola, nesse momento, tem esse papel mais acolhedor, de trazer ele, de instigar, de fazer com que ele volte. Além do mais, também fazer com que esse aluno desperte o interesse novamente pela educação. E esse aluno, despertando o interesse pela educação, ele, consequentemente, será um cidadão pensante, ele será aí um cidadão crítico também e atuante e um agente transformador da sociedade, que esse que é o principal papel da educação, certo? Então, por hoje, vamos ficar por aqui, tá? E continue acompanhando os vídeos, da Oliberal na escola. Tchau!